Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Digas Tudo, um podcast mensal de divulgação científica para discutir e tentar desmistificar alguns dos estudos mais importantes da atualidade. O tema da conversa de hoje é a importância da valorização cultural para o desenvolvimento de um país diverso e cheio de particularidades como o Brasil. Sabemos que a cultura e o patrimônio histórico nacional são muito importantes para a formação social. Sendo assim, nós vamos abordar hoje a capoeira, que é uma expressão cultural afro-brasileira que surgiu no período da escravidão. O nosso convidado de hoje é o Tommy, professor de capoeira aqui em Viçosa. Nós convidamos ele para falar dessa manifestação cultural importantíssima para a nossa sociedade. Então, Tommy, se apresenta para o nosso público, por favor, e conta para a gente como que foi seu contato com a capoeira. Olá, gente. Eu sou o Tommy. Formação, na verdade, eu sou engenheiro, né? Engenheiro ambiental, mas de profissão hoje eu sou educador e acredito que me tornei educador também devido à capoeira, né? Meu primeiro contato com a capoeira foi ainda criança, foi minha mãe que me levou para a capoeira. E eu tinha 8 anos de idade na época, eu morava em Ouro Preto. E desde então eu pratico capoeira. Com idas e vindas, né? Depois mudei de cidade, fui morar em Uberaba, que é onde eu encontrei o meu mestre de capoeira, que é quem me orienta até hoje, né? Quem eu sigo, mestre Zumbi, do Grupo Senzala de capoeira. Um trabalho já há mais de 30 anos, ensinando e educando através da capoeira. E quando eu venho para Viçosa, então, para dar continuidade à prática da capoeira, acabei me envolvendo, né, com a comunidade da capoeira de Viçosa, e passei a ministrar aulas então de capoeira. A capoeira fez parte da minha vida praticamente toda e através da capoeira eu fui aprendendo então sobre mim mesmo, sobre quem eu sou e fui me inserindo, né, profissionalmente, fui descobrindo um educador. Hoje eu atuo como professor, né, no departamento de educação da UFV. E a capoeira, com certeza, foi uma ferramenta aí que contribuiu com a minha formação, né? Quais características da capoeira você diria que ajudaram mais nessa carreira da educação, nesse projeto educacional que você está construindo? Assim, na verdade, a capoeira ela entrou primeiro como uma modalidade esportiva, né? Artística, cultural, na minha infância, né? E acabei tomando gosto, né? E continuei a prática, né? Essa coisa da luta, da arte marcial, isso me motivava muito. Então, durante a minha vida toda, eu pratiquei capoeira nesse sentido, né? Só quando eu venho para Viçosa para fazer a graduação é que eu descobri esse outro lado, né? Na verdade, o meu intuito era continuar praticando a capoeira. Só que eu tive a necessidade de passar a ensinar a capoeira também, justamente porque no local onde eu fui treinar, que é um projeto da universidade, a gente não tinha assim muito forte a referência de um mestre, de um professor de capoeira. Eram os próprios estudantes que se organizavam para conduzir ali os treinos, as atividades, né? Então eu acabei que não por escolha, mas por necessidade, comecei a dar aula de capoeira, porque eu já tinha uma trajetória dentro da capoeira e ali eu fui me formando educador, né? Fui aprendendo a ensinar capoeira, fui aprendendo a organizar um trabalho e o meu mestre sempre me orientando. Então, quando eu chego em Viçosa, né, isso foi a partir de 2005, né, quando eu cheguei em Viçosa, que eu fui aprendendo então a didática, fui aprendendo a falar em público e me fazer compreender, fui aprendendo a planejar uma aula. É um grupo, né, o projeto Capoeira Alternativa, né, que chama. A gente, através de um processo de autogestão, né? Então a gente aprendeu a fazer reunião, a redigir ata, mais tarde a escrever projetos, realizar reuniões institucionais para organizar eventos. E todas essas atividades, na verdade, elas foram processos educativos, né? Assim como hoje elas continuam acontecendo e não só a minha formação, como a formação de várias pessoas passaram por esse lugar, né? De estar ali à frente do grupo, ministrando aulas, organizando reuniões, organizando eventos, escrevendo projetos.
Então é um processo formativo que vai para além da prática esportiva, né? A gente acaba desenvolvendo outras habilidades, né? Outros saberes que estão além ali só da prática esportiva, das pernadas, da capoeira e tal. Então, na verdade, mais tarde eu acabei iniciando, né, junto com outras pessoas, um projeto de educação infantil através da capoeira. Então a gente começou a ministrar aula para crianças, depois a gente se inseriu nas escolas, e através então dessa prática, né, da educação infantil, do contato com a vida escolar, eu fui me descobrindo educador, né? Você acredita que o seu contato com a universidade, o fato de você estar cursando uma universidade e aprendendo a sua formação, isso foi muito importante para você para se formar como educador, além do curso de engenharia, que é o que você se formou? Assim, na verdade, curso de engenharia a gente não se forma como educador, né? Não tive, através da minha graduação, praticamente contato nenhum com esse mundo aí das licenciaturas, né, do contexto escolar. Foi a capoeira que me levou para esse lugar, na verdade, né? E aí eu acabei me tornando um educador na prática, né? Só muito mais tarde é que, teoricamente, eu fui elaborar questões sobre a prática pedagógica, sobre a didática, sobre as metodologias de ensino, né? Na verdade, foi através de muitos erros e acertos que eu fui me tornando educador por amar a capoeira, por querer ensinar, por querer continuar praticando. Quando eu assustei, eu já era um educador, né? Já ensinava a capoeira, e depois disso eu me tornei educador de outras disciplinas, né? Hoje eu dou aula de diversas disciplinas que bem além da capoeira. Mas o contato com o mundo da educação foi através da capoeira, e sim, porque eu estava na universidade desenvolvendo um projeto, né? No contexto ali da universidade. Depois isso rompeu as fronteiras da universidade e a gente acabou se inserindo nas escolas também, né? Estaduais, escolas municipais de ensino infantil, de educação infantil, ensino fundamental. E aí isso foi tomando dimensão, né? Hoje tem mais de 15 anos que eu tô aí nessa estrada, né, da educação. Caramba, muito bom, muito bom. Sobre a capoeira também, a gente tem uma certa divergência entre as pessoas, os autores, que tem gente que caracteriza ela como uma dança, tem gente que caracteriza ela como uma luta, tem gente que caracteriza como uma manifestação cultural, como um estilo de vida. Eu queria que você falasse pra gente, por favor, pro nosso ouvinte também, como você caracteriza a capoeira? Bom, eu não consigo, assim, dizer que ela é uma coisa e não é outra, sabe? A capoeira, ela é muito, muito ampla e muito diversa. Ela pode se fazer em todas essas modalidades que você citou, né? Isso vai depender do contexto, da forma e do intuito, né, que ela é praticada. Eu poderia dizer que para mim é uma filosofia de vida, mas eu enxergo a capoeira assim, para além do esporte, para além da dança, eu enxergo ela muito como uma manifestação cultural, né? Que inclui também o seu lado esportivo, que inclui também a dança, né? Que inclui também a luta, a arte marcial. Mas eu acredito que a gente colocar a capoeira como esporte, a gente acaba reduzindo ela ao esporte e deixa de abranger todo esse outro lado, né? Que tem muito a ver com a história do nosso país, que tem muito a ver com a nossa identidade enquanto brasileiros, que tem muito a ver com saberes, né, que são aí passados de geração em geração, de um mestre para o seu discípulo. Isso vem praticamente desde a gênese do nosso país, né? Então a capoeira ela é uma fusão, né, desses saberes, dessas culturas que constituíram então o povo brasileiro, né? Se a gente for ver o nome capoeira, ele é tupi-guarani, vem de um nome indígena, mas a gente sabe que ela é uma manifestação afro, né? Então ela carrega muito que vem da África, né? Desse povo que veio para ser escravizado, mas que trouxe consigo, né, saberes, trouxe consigo seus valores, suas crenças, trouxe, né, a sua cultura. E aí a fusão dessas
culturas dos povos africanos com os povos indígenas, os povos originários, né? E também com o povo europeu que aqui se encontrava, isso misturou e formou a nação brasileira, né? E a capoeira vem nesse contexto, né? Ela é também fruto dessa mistura cultural, né? Então, é nesse contexto que surge a capoeira, mas como uma expressão de luta por liberdade do negro escravizado, né, principalmente. Então, enxergo a capoeira muito nesse sentido, né, como uma manifestação cultural. Mas se a gente for perceber, a capoeira hoje, ela é considerada patrimônio da humanidade, justamente por ter ganhado o mundo e ter consigo valores que são importantes, né? Então, para além da prática esportiva, ela né, proporciona, né, esse lado cultural. Tem a questão da música, tem a questão de todas as habilidades, né, do desenvolvimento corporal. Tem essa coisa também do místico que tem por trás, apesar de não ser uma religião, mas tem todo um misticismo por trás da capoeira que vem da manifestação da cultura popular, que é essa coisa do ritual, do fazer em roda, do coletivo. E aí, quando você está ali envolvido pela música, né, tem até alguns artigos que falam do transe, né? Você entra no estado de transe porque você se envolve ali com a música, e aí o movimento corporal vai muito nisso, né? Você entra nesse movimento de dança, mas uma dança que é uma luta disfarçada de dança, e que através das cantigas vai ter essa coisa da hierarquia, de respeito aos mais velhos, de perpassar os saberes que os antigos têm através da música, do ensinamento do mestre para o discípulo. Então é muito interessante porque ela vai além, né? Ela é uma manifestação cultural, no meu entendimento, assim, o principal, né, conceito, enquadramento que a gente poderia dar enquanto manifestação cultural. Acredito que reduzir ela a um esporte ou a uma dança, a gente estaria perdendo muito do que a capoeira tem também, né? Hoje a gente tem, né, a capoeira como patrimônio da humanidade, então existe toda uma política de salvaguarda da capoeira, né? A capoeira, ela acabou ganhando o mundo e hoje ela está, né, servindo como o ganha-pão de muitos dos brasileiros, né, que no Brasil às vezes não conseguiram o seu lugar, né, não conseguiram uma inserção social como tem sido valorizado em outros países mundo afora. Hoje a capoeira ela se insere, né, nas escolas como uma prática pedagógica, justamente por todos os potenciais que tem enquanto uma prática educativa, né? Essa questão da ludicidade, essa questão da história, além de todos os benefícios para o desenvolvimento motor, né, e cognitivo, né? Então essa coisa do equilíbrio, da coordenação motora, da lateralidade, da psicomotricidade, da autoestima, né? Do conhecimento do corpo, e aí tem a questão da criatividade, e aí a gente vai percebendo o quão ampla a capoeira é, né? Ela primeiro vai acabar se inserindo nas escolas particulares, e depois ela consegue aí se inserir também, né, no ensino público, e hoje ela está em clubes, em academias, né? Então a gente vê a prática da capoeira, né, enquanto uma ferramenta educativa inserida em diversos espaços educativos, né, escolares e não escolares, né, justamente por ser uma modalidade assim interdisciplinar, né, não somente como educação física, né. Então tem gente que procura a capoeira porque gosta da música, tem gente que procura a capoeira porque ela é uma manifestação coletiva.
Então, a socialização, de conhecer pessoas, de estar junto com outras pessoas. E aí a capoeira traz consigo outras manifestações também, né? Tem o samba de roda, tem a puxada de rede, tem o maculelê, aí tem o jongo. E aí a gente pode, se for rodar Brasil afora, a gente vai ver a relação da capoeira com o frevo, a relação da capoeira com o tambor de crioula. E aí a gente tem diversas manifestações culturais que estão aí são primas ou tem relação com a capoeira também, né? Isso vai fazendo com que quem se envolve com a capoeira vai conhecendo um pouco mais do que é o povo brasileiro, do que é a nossa cultura. Então hoje a gente tem, né, por exemplo, leis, né, como a Lei 10.639, né, de 2003, que torna o ensino da história afro-brasileira obrigatório no currículo escolar. E aí essa lei foi uma lei, por exemplo, que facilitou a inserção da capoeira no ambiente escolar. Porque as escolas se viram obrigadas a ensinar a cultura, a história e a cultura afro-brasileira. E a capoeira, então, ela se insere na escola com mais força, né, a partir dessa lei. Depois, em 2014, a capoeira se torna patrimônio da humanidade, né? Patrimônio imaterial. Então, existe toda uma política de salvaguarda da capoeira, né? De preservação desses saberes. E é muito interessante que quando a gente tem uma educação que ela é próxima da realidade dos alunos, não só na educação de base, né? Até mesmo quando a gente fala de cursos superiores e tal, quando esse processo educacional ele está relacionado com questões culturais, questões sociais, existe uma interação muito maior e um atrativo muito grande para o aluno se envolver ali naquela situação. A gente tem uma tendência, né, assim, dessa coisa muito cartesiana da ciência se afastar muito do concreto, né, do prático, do real, né, material da vida cotidiana, né. Mas se a gente for buscar referência aí, né, na educação, né, nos pensadores da educação, né, Saviani, Paulo Freire, a gente vai ver que, na verdade, a educação ela precisa ser contextualizada, né? Sim. Ela precisa se relacionar com a vida material, com o que gera interesse. A motivação para o aprendizado tem que partir do que o estudante, do que o aprendiz conhece, né? Então, a capoeira, por ser muito do popular, né? A capoeira, como outras manifestações populares, né? Ela acaba por ser um gerador de motivação para os processos de aprendizagem, né? Então, buscar no estudante aquilo que está relacionado à sua realidade vai facilitar com que o processo de aprendizagem se potencialize, né? Se a gente leva, então, isso para o mundo infantil, né? Para a educação infantil, aí, primeira, segunda infância, a gente vê o potencial que a capoeira tem, né? Eu acho que eu não recordo de um estudante que fez capoeira e não saiu motivado, né, uma criança, sabe? Porque acaba que essa coisa da ludicidade, né, das histórias, da música, isso mexe muito, né, com o mundo, né, infantil, né? E acaba que através da capoeira você tem esse potencial, né? Inclusive de desenvolver, por exemplo, a dicção, né? Ao cantar as músicas, de desenvolver o ritmo, de desenvolver a socialização. E aí a gente poderia ficar aqui horas falando dos potenciais, né? Que tem, né? Assim, do que trabalhar através da capoeira justamente por ser multidisciplinar, né? Ela ser muito diversa, né? Muito ampla, né? Sobre esse lado do misticismo também da capoeira, que está muito agregado também à Umbanda, eu fico pensando assim, o Brasil ele não gera histórias sobre suas lendas e mitos, ele não gera mídias sobre suas lendas e mitos. A gente viu há pouco tempo um filme que tem o nome até de Besouro, que eles tentaram retratar um pouco da lenda do capoeira lendário Besouro, né, que é conhecido nas músicas e tudo mais. E eu queria trazer uma reflexão, porque a gente tem dos nomes dos capoeiras mais recentes, né? A gente tem Mestre Pastinha, que foi de 1900 e pouquinho, no fim de 1800, início de 1900.
E temos outros mestres também mais conhecidos, né, mais nessa época. Só que a gente tem que pensar que a capoeira ela é muito mais antiga do que isso, né? Eu queria saber, Tomes, o que você acha sobre as lendas que temos na capoeira e o porquê que a mídia não explora essas lendas a partir além da música que já é tão tradicional. Assim, quando eu penso nessa questão, eu vejo ainda um resquício muito forte do nosso país, né, que é um país que se sustentou através da escravidão durante muito tempo, né? Então existe ainda hoje, apesar de diluído, apesar de disfarçado, um certo preconceito muito forte ainda, né, na nossa sociedade, né? E se a gente for pensar, né, no processo histórico de constituição da nossa nação, o que se fez, né, com um país que foi um dos países que mais recebeu negros escravos no mundo. Se a gente for observar, né, a escravidão ela deixa de existir quando economicamente ela não era mais viável, sabe? Mas o que acontece com esses negros, né, escravizados quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, né, acabando com a escravidão? Na verdade, a escravidão não acabou, né? De princípio, para a elite da sociedade se criou um problema, né? Deixaram de ser escravos. Mas o que acontece? Esses negros eles não tinham casa, eles não tinham emprego, eles passaram a ser um problema social, né, para essas pessoas da elite. Um dos primeiros movimentos que aconteceu na época da Guerra do Paraguai foi mandar os negros todos na linha de frente, desarmados para a guerra, com o intuito de que por lá eles morressem, se resolveria um problema para a elite da época. Agora o tiro saiu pela culatra, porque muitos desses negros eles voltaram heróis da nação, né? E aí capoeira muitas vezes, né? E aí, se a gente for ver, até hoje a gente tem resquícios, né, desse preconceito. Então, a capoeira, apesar de não ser uma religião e de não ter esse vínculo direto com nenhuma religião, a gente sabe que os capoeiristas têm sua religião. E aí, a gente pensar nas religiões de matriz africana, sim, a capoeira tem todo esse misticismo por trás, né? Que tem relação, sim, com a religião do capoeirista, que era o negro escravo africano. Então tem essa questão, né? Apesar de não ser uma manifestação religiosa. E aí, sim, existe o preconceito até hoje, né? Então, assim, a capoeira, ela foi considerada crime, né, no Código Penal brasileiro durante muito tempo. Quando a capital sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro, na capital do Brasil, no Rio de Janeiro tinha uma lei que era para acabar com a capoeira. Né? Na época, até o chefe de polícia lá chamava Sampaio Ferraz, é um dos responsáveis pelo maior número de mortes de capoeiristas, de negros da história, né? Porque ele tinha o intuito de exterminar a capoeira, acabar com a capoeira. Só que a capoeira ela corria solta. Então, na Bahia a capoeira se desenvolveu, em outros lugares do Brasil a capoeira se desenvolveu, e no Rio de Janeiro ela foi muito perseguida. É até curioso que no Rio de Janeiro, por exemplo, os capoeiristas eles não andavam com birimbau, porque era um símbolo que remetia à capoeira. Então, você ser visto com birimbau na rua, você ia ser preso, ia ser exilado, ia ser assassinado, né? Isso aconteceu com muitos capoeiristas. Então, no Recife, mesma coisa. E só em 1930, por intermédio do mestre Bimba, né, na época do governo Getúlio Vargas, é que a capoeira sai do Código Penal. Mas tirar a capoeira do Código Penal foi assim, era permitida a prática da capoeira em recintos fechados, a princípio. A gente vê que o preconceito muito grande e que é muito recente, né? Coisa de menos de 100 anos da proibição da capoeira, né? Isso. E aí você tirar, assim como tirar a escravidão, né? Tornar uma lei que proíbe a escravidão e tornar uma lei que permite a prática da capoeira, isso não significa uma mudança de valores sociais, né? A sociedade incorporar e aceitar o negro,
né, na sociedade e a inserção, né, em todas as esferas aí da dimensão social e aceitar a capoeira também e toda a manifestação da cultura afrodescendente, né, isso são gerações, né, e até hoje a gente vê muito forte esse tipo de resquício, esse tipo de preconceito na nossa sociedade, né? A capoeira, ela por princípio, ela é uma manifestação que ela surge, né, nesse intuito de lutar contra essas opressões sociais. E aí eu vejo a capoeira hoje como essa ferramenta, inclusive. Então a capoeira tem por dever, se não é lutar contra a escravidão, é lutar contra a opressão de forma geral, né? Contra o machismo, contra o preconceito de raça, de cor, contra as desigualdades que a gente, né, questões de gênero que a gente tem na sociedade. A gente precisa entender a capoeira como uma ferramenta de luta contra as opressões que a gente tem, né? Tem que ser uma ferramenta de busca por liberdade, por libertação de todas essas amarras sociais, né? E eu vejo a capoeira atuando muito nesse lugar. A capoeira, ela alcança lugares que às vezes o poder público não chega, sabe? Como uma ferramenta de inclusão social, de levar esperança, de levar alegria, de levar música. Então, por exemplo, às vezes em lugares, né, nas favelas todas praticamente no Brasil tem um projeto de capoeira acontecendo. Se a gente for ver, hoje a capoeira tem sido usada como uma tecnologia social num contexto de guerra na África, sabe? No Congo, no Haiti a capoeira esteve. Então a gente percebe esse potencial que a capoeira tem, né? E é isso que ela vem fazendo, na verdade, né? A capoeira ganhou o mundo e continua mundo afora levando esses valores todos, né? De luta contra as opressões, de inclusão, e eu acredito muito nisso, apesar de que a gente não pode ser inocente, né, no sentido de não entender também que existe todo um movimento de apropriação da capoeira, né, pela elite do país, né. Então, se a gente for ver, em muitos ambientes a gente vai ver também a capoeira sendo opressora, a gente vai ver, porque são as pessoas, na verdade, né, que vão refletir o seu papel, né, vão refletir a sua subjetividade ao atuar enquanto capoeirista, né. Então, se a pessoa ela é racista, se ela é homofóbica, se ela é machista, então ela vai acabar atuando enquanto capoeirista também com a sua personalidade, com a sua subjetividade, né? Mas, de forma geral, eu percebo que a capoeira tem militado nesse lugar, né, de luta contra as opressões e vejo um potencial enorme. Principalmente nesse momento que a gente vive, que a capoeira é um patrimônio, que a capoeira está inserida nos espaços de educação formal. O que falta hoje, no meu entendimento, é uma formação mais direcionada para os educadores de capoeira, né? Aqui fica explícito, né? Porque uma coisa é você ser o praticante de capoeira, que era o meu caso. Tornar educador é uma outra coisa, precisa de formação, precisa de estudo, precisa de entender quais são os processos, né, cognitivos, quais são as metodologias, quais são os valores, né, a prática da capoeira enquanto ferramenta educativa, como ela deve ser dada, né. Acredito que a gente tem avançado nesse sentido, mas ainda tem uma estrada para percorrer. Aqui em Viçosa a gente tem feito isso, né, tem outros lugares no Brasil que tem um direcionamento muito forte nesse sentido, né? E aí vai se adensando, né, também esse adensamento teórico mesmo, né, sobre a prática educativa e metodológico, né? Hoje em dia já existe alguma movimentação para essa formação de educadores, né, dentro da capoeira. Eu estava fazendo algumas pesquisas e eu encontrei, por exemplo, um livro do Hélio Campos, que é o Mestre Xarel, sim. Que é justamente a capoeira na escola. E é um livro muito interessante. Aborda desde contextos históricos até como se aplicar as metodologias nas aulas, exemplos de planos de aula, né? Eu achei, assim, muito interessante. Nunca tive esse contato tão aprofundado com a capoeira. E realmente é um potencial absurdo que existe para poder alcançar as mais diversas culturas dentro do nosso país. Existe sim, esse é o que eu falei, já existe esse movimento, na verdade, há um bom tempo, né? O problema é a dimensão disso, né? Se a gente for pensar hoje, a gente tem, né, a capoeira inserida aí, né, no mundo inteiro, sabe? É muita gente, é um exército.
Só que aí, se você for aprofundar e ver a formação pedagógica desses professores, a dimensão já não é tão grande, é restrita ainda. Existe há muito tempo, né? A gente for olhar, né, na Bahia, a Universidade Federal da Bahia, existe a capoeira inserida na pós-graduação já há muitos anos. Se a gente for olhar na USP, a gente tem, né, também a capoeira inserida na universidade há muito tempo, pensando na questão pedagógica. Se a gente for olhar na Universidade Federal de Santa Catarina, também tem a capoeira inserida. E hoje, mais recente que eu falo de 20 anos para cá, 15 anos para cá, a capoeira se insere mais fortemente em diversos lugares, né? O Espírito Santo, Minas Gerais, aqui em Viçosa mesmo, né? Só que isso ainda é muito restrito, né? Se for olhar a dimensão do número de praticantes, o número de professores e até onde esses processos pedagógicos e formação de professores chegam, né? Isso eu acho que ainda é restrito, é muito, muito pela prática. A pessoa se torna professor de capoeira por amar a capoeira e querer difundir a capoeira, não por ter uma formação pedagógica, de forma geral. Eu acho que talvez uma necessidade que a gente tem de avançar no termo de políticas públicas seria nesse sentido de formar educadores de capoeira, né? E não só formar capoeiristas, né? Que é o que a gente tem feito, na verdade. Tem crescido, mas acho que ainda é bem restrito. Tom, eu acho interessante que nesse processo de formação de um educador de capoeira, a gente pode relacionar um pouco com o processo de graduação de um mestre capoeira. Só que o processo de graduação para um mestre é um processo um pouco mais complexo. Você poderia explicar para nós, para o nosso ouvinte, como é que é esse processo de graduação de um mestre capoeira? Isso é uma questão assim bem polêmica, sabe? Porque se a gente for olhar para outras artes marciais, né, mundo afora, existe uma padronização, né? Você, para virar um mestre de judô, de jiu-jitsu, de karatê, tem toda passa por exames, né, que são padronizados internacionalmente, tem as ligas, as confederações e tal, que determinam, né, ali os movimentos e as habilidades que você tem que ter para chegar naquele lugar, né? Na capoeira, por ser uma manifestação cultural, um dos princípios é a oralidade, né? Então, os saberes, os ensinamentos, ele é passado de mestre para discípulo. Quando que uma pessoa se torna mestre? Eu acho que o primeiro passo é ele ter o reconhecimento do mestre dele, né? Então, quando o meu mestre me reconhecer enquanto mestre de capoeira, talvez eu já tenha aí o primeiro passo para me tornar um mestre de capoeira. Mas, enquanto uma manifestação da cultura popular, a pessoa só pode ser considerada mestre da cultura popular quando o povo, considera aquela pessoa um mestre. Então, quando a sociedade passa a te reconhecer enquanto mestre, você é o mestre, entende? Só que isso é polêmico porque existem hoje, muito por conta dessa mercantilização da manifestação, né? A capoeira ter ganhado aí as escolas e ter tornado profissão, né? Então, existe toda uma coisa de graduação, de quem é o mestre, de quem não é o mestre, dessa coisa, né, do status que o mestre tem, né? Então existe as escolas de capoeira, só que cada escola tem o seu formato. A gente não tem uma padronização, né? Então, dentro da minha escola do Grupo Senzala, quando você chega na corda vermelha, você é considerado mestre. Dentro da capoeira Angola, por exemplo, nem corda tem. Então, quando o mestre faz o ritual ali de formação, aí formou a pessoa, agora ela é mestre. Só que no meu entendimento, isso é o primeiro passo, né? O reconhecimento da escola, do mestre. Agora, você se torna mestre de verdade quando a comunidade vai te considerar mestre daquela manifestação. Então, quando a comunidade da capoeira te reconhece como mestre, aí você pode ser o mestre da capoeira. Eu vejo hoje que para você ser mestre de verdade, você tem que ter todo uma trajetória, né, de saberes acumulados dentro da arte da capoeira. Então, eu, por exemplo, eu vejo os mestres mesmo, para mim, são as pessoas que estão aí acima de 60 anos, que têm aí muitos anos de ensino, que têm discípulos formados, né, que já conhecem de fato a materialidade da manifestação, né, rodaram o mundo, rodaram o Brasil e conheceram a diversidade da capoeira que tem e podem então falar sobre a capoeira.
Não desvalorizando, sabe? Não desvalorizando quem às vezes é mais novo, mas sei lá, se for pensar, né? Uma pessoa ali. Se for pensar o meu caso, olha só, eu com 8 anos comecei capoeira. Eu tô com 35, então já tem uma caminhada aí, né? Mais de 20 anos de capoeira, né? Agora, eu me considero muito novo para ser visto como um mestre de capoeira. Eu vejo que eu tenho muito a aprender. Né? Tem mestre, né? Os mestres mesmo, eles têm 50, 60 anos de trajetória dentro da capoeira. Agora, a pessoa que tem 30 anos de capoeira, que tem 40 anos de capoeira, que viveu com muita intensidade a capoeira dos 20 dos 10 anos de idade até aos 30, 40, ela tem sim, né? Ela tá, no meu entendimento, em processo de maestria, né? Mas por conta hoje dessa coisa do mercado, da inserção no mundo do trabalho, né? Através da capoeira, às vezes é importante para a pessoa ter esse título de mestre, né? Então, se eu tiver um certificado do meu mestre, ou se eu divulgar o meu nome enquanto mestre de capoeira, talvez eu consiga inserir no mundo do trabalho facilmente. Apesar de que eu entendo assim que o processo de maestria ele significa reconhecimento da sociedade, tanto da comunidade da capoeira como da comunidade externa também à capoeira. Se a gente for pensar em Viçosa, é difícil você encontrar um cidadão viçosense que está aí há mais de 10 anos em Viçosa que não ouviu falar do mestre Garnizé. Então o mestre Garnizé, ele é considerado mestre para além da capoeira. A sociedade considera ele um mestre. Então ele é um mestre porque ele tem sua trajetória dentro da capoeira. Ele tá aí, né, 40 anos ensinando capoeira, sabe? Então ele tem sua trajetória, ele tem seu saber, ele tem o reconhecimento. Acho que isso é o mais importante. Muito interessante, além do tempo, o reconhecimento, né? E tá realmente se envolvendo com a cultura, se envolvendo com o movimento da capoeira, porque, assim como você citou, eu acredito também que a capoeira é muito mais do que uma arte marcial, mais até do que uma representação cultural, que já é, muito abrangente, né? Capoeira acaba sendo, para aqueles que se envolvem com ela, acaba sendo um estilo de vida mesmo. E quando a pessoa se envolve, a pessoa se sente tocada até pelas músicas, pela roda, pelo treino, por conseguir um movimento novo, pela força, resistência, flexibilidade do próprio corpo, conhecimento do próprio corpo, né? Muito interessante, realmente. Tem uma frase que eu falo assim, que eu aprendi com meu mestre, né? Antes a gente falava, eu vivo de capoeira, depois eu vivo pra capoeira. Hoje eu percebo assim que a capoeira, ela melhora o meu viver, sabe? É o meu lugar ali de válvula de escape mesmo, sabe? De todas essas opressões que a gente tem, né? Do estresse, da correria, do dia a dia, do trabalho. Quando você tá na capoeira integralmente, assim, né? Você tá ali, você não consegue estar pensando em outra coisa, não consegue estar pensando nos problemas, você tá fazendo uma atividade física, você tá se envolvendo aí nessa coisa mística mesmo, né? Dessa energia ancestral, né? Que vem dos nossos mais antigos e chega pra gente ali através do arco do berimbau, das músicas, dos movimentos, do corpo. Então, quando você de fato consegue acessar isso, é muito mágico, né, a capoeira, né? Bem nesse sentido, assim, que eu percebo, né, o potencial que ela tem hoje, né, e o tanto que isso faz falta, né, na verdade, né, para maior conexão mesmo, assim, né, essa coisa social, né, de partilha. Tem valores assim, né? Valores de cooperação que a capoeira passa, né? Porque o capoeirista, ele não luta contra o outro capoeirista. Eles lutam juntos, né? Através da capoeira contra as opressões sociais, né? Então a capoeira, ela é um ambiente de cura, né? De autoconhecimento. Eu percebo muito isso. Hoje a gente tem, né? Um problema assim recorrente, cada vez com maior dimensão dessas questões assim de problemas, né, mais de ordem psicológica, de depressão, de ansiedade, né? E eu vejo, por exemplo, no nosso projeto mesmo, como a gente recebe pessoas assim e que com muito pouco tempo relatam pra gente que a capoeira tem feito muita diferença na vida delas.
porque tá ali na correria da universidade, do trabalho, dos problemas todos e aquele tanto de estresse, de coisa para resolver, né? E aí quando encontra a capoeira, ela encontra uma válvula de escape, porque ela vai ali, sua o corpo, faz uma atividade física, conversa com outras pessoas, conhece outras coisas, canta, bate palma, joga capoeira na roda, e aí a capoeira ela vai ensinando, né? É engraçado, né? Porque apesar de a gente ter na sociedade essa desvalorização do que é o saber popular, né? A gente vê o quanto esse saber ele ensina, né? O quanto tem acúmulo, né? Na verdade, né? Uma coisa que foi construída de gerações e gerações e gerações. Então, tem muito valor, né? Acho que essa valorização do popular é muito importante, né? Exatamente. Cultura também faz parte da ciência, né? Ô, Tommy, nós estamos chegando aqui no final do nosso tempo aqui para gravar o podcast. Eu queria te pedir para você deixar seus contatos, suas redes sociais, fazer seu merchan aí do seu trabalho, se despedir do nosso público. Eu queria deixar uma mensagem também, porque olha, se você está procurando uma válvula de escape, se você está procurando uma coisa para fazer bem pro seu corpo, para sua mente, entendeu? E até mesmo para sua alma, para aqueles que acreditam nesse conceito de alma, de espírito e tudo mais, pratiquem capoeira, galera. Vocês vão ver como é que vai fazer bem para vocês, pro corpo, pra mente, pro espírito. No mais, o que eu gostaria de dizer é isso, deixar o Tommy fazer seu comentário, deixar seus contatos aí. Bom, gente, eu que agradeço, na verdade, a oportunidade, né, de estar conversando, de estar cumprindo aí o meu papel de difundir a nossa arte, né, de difundir a capoeira. Eu acredito muito que é importante que a capoeira chegue cada vez a mais pessoas, né? Porque ela, como eu disse, ela tem esse potencial aí de trazer, um ambiente de cura, né? A quem se envolve de verdade. Então, hoje a gente está em Viçosa, né? Faço parte da Escola Senzala. A gente desenvolve o projeto Capoeira Alternativa na universidade. Então, para me contactar, é só procurar na universidade, Capoeira Alternativa, Senzala Viçosa, no Instagram, nas redes sociais, né? A gente tem as páginas Capoeira Alternativa, Senzala Viçosa. Então, facilmente vocês me encontram aí, né? Só digitar Tommy Capoeira na internet vai aparecer. Tommy Capoeira Viçosa, vocês vão me encontrar com facilidade, né? É aberto, né? A qualquer idade, a qualquer pessoa que queira conhecer, só chegar. A gente pratica capoeira, a gente toca, a gente canta, a gente faz exercício físico, corporal, né? É bem gostoso, bem diverso, né? Um ambiente pra gente conhecer outras pessoas também e tá se envolvendo aí, né? Eu agradeço muito. A capoeira ganhou o mundo e acredito que ela tem ainda muito espaço para ganhar, né? Muitas pessoas para conhecer, para se envolver. E é isso. Perfeito. Com certeza, com certeza. Muito obrigado, Tommy. A gente vai deixar também o link aqui nas descrições das redes sociais, as referências que a gente usou, alguns dos links que a gente tem aqui do livro, alguns artigos. E no mais, muito obrigado por ter participado com a gente. E obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Até a próxima. Muito obrigado, Tommy. Muito obrigado ao nosso ouvinte. E até a próxima. Valeu!